Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte final de sinais senoidais. Então, sinais senoidais estudamos bastante já, né? As suas principais características, o seu modelamento matemático. E hoje nós vamos para a última parte desse conteúdo, certo? Portanto, defini alguns objetivos para a aula de hoje, sendo o primeiro, os procedimentos para determinação dos parâmetros instantâneos, ou seja, aquele tzinho minúsculo que eu já comentei na aula passada, em um sinal senoidal através do modelo matemático. Tá? Então, tem esse modelo matemático para o sinal senoidal e com valores instantâneos podemos calcular uma tensão, né? Uma tensão instantânea também. A verificação gráfica dos pontos calculados pela função senoidal também vai ser verificada nessa apresentação de hoje. E eu utilizarei exemplo de cálculo com dados reais. Tá? Então, na última aula, nós vimos o gráfico senoidal para uma tensão de 127 volts RMS da rede elétrica monofásica. Tá? Então, eu vou trabalhar em cima desse gráfico nessa aula de hoje. Muito bem, então primeiro ponto, determinação de valor instantâneo. Como que a gente compreende isso, né? Vamos lá. Através da função dos sinais senoidais, pode-se encontrar o valor da tensão instantânea mudando os parâmetros de tempo. Tá? Então, função senoidal tem esse modelo. Né? Tensão para um certo parâmetro de tempo é calculada pelo seu valor de pico, vezes a função trigonométrica seno de ômega, que multiplica esse instante de tempo. Tá? O valor disso daqui é dado em volts. Graficamente, temos o quê? Temos uma senoide, né, cujo um ciclo é atingido em 2π radianos por segundo. Tá? E nós temos justamente a onda senoidal para analisar entre valor de pico positivo e valor de pico negativo quaisquer outros valores neste caminho. Tá? Então, se eu quiser determinar esse ponto, quanto que vale esse ponto da senoide? Basta eu observar aqui o eixo horizontal, substituir na fórmula e eu vou encontrar esse ponto aqui como tensão elétrica. Tá? Conforme eu disse, o instante de tempo ele deve ser substituído no modelo matemático para calcular a tensão. Então, se eu quero calcular a tensão desse ponto, eu verifico o instante de tempo referente àquele ponto no gráfico. Tá? Então, aqui nós temos ômega-t, fazendo a conta, né? Porque o ômega é o quê? É 1 dividido por período. Tá? Então, eu tenho o período da senoide, que é dado em segundos. Se eu substituir esse tzinho por exemplo, 10 milissegundos, eu tenho um valor da tensão referente a 10 mili. Pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, ou pode até ser o valor máximo ou o valor mínimo, mas vai estar contemplado nesse desenho da senoide. Tá certo? Legal. Características de uma função senoidal. O sinal senoidal abaixo, ele demonstra como é o desenvolvimento gráfico em função do tempo. Tá? Aqui está em função de ômega-t. Tá? Então, aqui nós temos os radianos. Né? Então, começa do zero, vai até o valor de pico, zero, pico negativo, retorna para zero. Um ciclo, né? 2π radianos. Esse é o período. Legal, mas aqui nós temos alguns pontos. Esses pontos são calculados. Tá? Como que é feito o cálculo? Esse daqui seria o modelo da senoide. Tá? Daí nós temos alguns momentos. Quando o ômega-t é π dividido por 2, substituímos ômega-t por π dividido por 2. Tá? Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho
o valor de pico equivalente a 1. Por quê? Se eu fizer seno de π sobre 2, o seno de π sobre 2 vai ser equivalente a 1. Agora, quando eu tenho ômega-t igual a π, eu substituo, né, no lugar de ômega-t aqui por π, faço seno de π. Seno de π dá 0. 0 vezes o valor de pico, que era 1, vai ser 0. Então, eu tenho 0 aqui, esse ponto. Para π sobre 2 tinha dado 1. Então, ponto lá de cima. Próximo, aqui nós temos 3π sobre 2. Né? Então, ômega-t igual a 3π sobre 2. Substituo aqui, ômega-t por 3π sobre 2, faço o seno de 3π sobre 2, que resulta em menos 1. Multiplico pelo valor de pico, que no caso era 1, então eu chego em menos 1 como resposta. E por fim, 2π. Né? Ômega-t igual a 2π. Se eu fizer seno de 2π, eu tenho o equivalente a 0. Tá? 0 vezes 1, que seria o valor de pico aqui da senoide, dá 0. Então, nós temos todos esses pontos aqui, os principais, né? 0, valor de pico, 0, o valor de pico negativo e 0 de novo. Daí a gente já conseguiria esboçar uma senoide, por exemplo. Tá? Apenas para compreender que da função senoidal a gente chega no gráfico que representa essa função, e quando a gente vai calcular um parâmetro específico de tempo, podemos rebater nesse gráfico plotado com a função para ver se há coerência ou não nos dados. Agora eu vou falar sobre os procedimentos para determinação da tensão no tempo. A seguir, discriminados os procedimentos para a determinação do valor instantâneo da função senoidal a partir de uma função senoidal. Tá? Então, eu já tenho a função senoidal, quero determinar um instante, né? Um momento ali daquele sinal e verificar a tensão. Ok. Primeiro passo. Devemos substituir o valor do instante de tempo desejado no modelo senoidal. Segundo passo. Multiplica-se o ômega, que é a frequência angular, por esse instante de tempo, e com esse resultado calcula-se o valor da função seno. Então, eu faço o seno do produto de ômega por t. Terceiro passo. Multiplico o valor de pico, que nós tínhamos no modelo, pelo valor obtido da função senoidal. Então, seno de ômega-t deu quanto? Deu, por exemplo, 1. Então, multiplico pelo valor de pico, obtenho o valor de pico como tensão para aquele instante de tempo. Aqui, turma, eu faço uma sugestão de aplicativo, um aplicativo aí de cálculo, tá? Que é a calculadora científica clássica. Ela tem essa aparência aqui, tá? Então, digitem ali no Play Store, calculadora científica clássica, deve aparecer essa opção, faça o download, instalem. Ela é uma calculadora bem completa aí, em termos de aplicativo de celular, que a gente consegue trabalhar de forma tranquila aí no nosso curso. E daí tem alguns parâmetros aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro é o display, essa parte amarela, onde serão mostradas as equações e os resultados. Então a gente vai montando a equação, vai aparecendo aqui no display. Clico em igual, daí já vai aparecer o resultado com base no que foi digitado. DRG é importante deixar selecionado o R, tá? Por que R, professor? Porque o R representa radianos. E nós estamos trabalhando com ômega, que é radianos por segundo. Portanto, a operação tem que estar em R, de radianos. Não D, que seria graus, e nem G, que seria gradianos, mas sim R. E por fim aqui, né, o sin. Sin representa seno em inglês, tá? Em inglês seria sinusoidal. Então, na calculadora vai estar sin, representa a nossa função seno,
e a gente seleciona o sim, que vai justamente realizar essa operação de cálculo, né, para a função senoidal no momento pertinente ali, que a gente quiser determinar um valor instantâneo para a tensão elétrica. Tá certo? Então, assim que instalarem a calculadora científica clássica, já muda. Deixa em R, radianos. Sim, a gente vai utilizar para calcular o seno e as operações devem aparecer nesse display amarelo. Legal, então nós tínhamos aqui o exemplo, né, da tensão 127 volts RMS, 60 Hz, gráfico da última aula, né, que tinha essa função aqui, ok? Então já tínhamos aqui o valor de pico 180, pico negativo menos 180, 2π, né, que no eixo horizontal nós tínhamos o ângulo referente, então nós vamos trabalhar com esse gráfico e iremos pegar, adotar aqui um instante de tempo, mais ou menos por aqui, e vamos calcular quanto que seria, espelhando aqui no gráfico, né, quanto que daria esse valor de tensão. Legal, mas como eu vou fazer isso? Utilizando a função senoidal da aula passada. Tá certo? Legal. Então, um exemplo. Tá? Um exemplo que eu propus aqui para que a gente trabalhasse é o seguinte. Calcular o valor da tensão instantânea do sinal senoidal de 127 volts RMS, 60 Hz, para o instante de tempo 0,018. Legal. Primeiro passo, substituir na função t, né, por 0,018. Então, eu tenho a função senoidal, lá tem o t minúsculo, substituo por 0,018. Então, retiro o tzinho, coloco 0,018. Tranquilo, né? Próximo passo, a gente calcula o que está dentro aqui do parênteses. 377 vezes 0,018. Chegamos em 6,786 radianos. Esse é o ângulo que iremos estabelecer para o cálculo do seno. Legal. Realizando o cálculo agora da tensão elétrica para 0,018 segundos, eu tenho 180 vezes seno de 6,786, que é o resultado de 377 vezes 0,018, que é o instante de tempo que eu quero calcular. Legal. Então, beleza. Agora, qual que é o seno de 6,786? Na calculadora, digita assim. Sim, vai ter parênteses. Dentro do parênteses, coloca 6,786. Clique em igual, vai aparecer 0,4818. Lembrando que tem que estar em radianos, tá? Se a calculadora estiver em D maiúsculo, muda para R maiúsculo, que sai de graus para radianos. Muito bem, agora ficou fácil, né? Eu pego o valor do seno de 6,786, né? Que estava aqui multiplicando 180 e que deu como resultado 0,4818, e multiplico, né? Faço o produto e chegamos aí como resposta no parâmetro de 86,72 volts de tensão elétrica para o instante de tempo 0,018 segundos. Ok, turma? Ah, professor, mas a tensão não era 118? O valor máximo é 180. O valor máximo é 180. O valor mínimo é menos 180. Tá? Mas entre mais 180 e menos 180 existem infinitos valores. Um deles é 86,72 volts no instante de tempo 0,018 segundos para um sinal com frequência de 60 Hz. 60 Hz quer dizer 60 ciclos, né, 60 pulsos positivos e negativos dentro de 1 segundo. Tá? Por isso que a gente está trabalhando com um tempo tão reduzido assim.
Legal. O valor calculado ele é mostrado abaixo no gráfico, tá? Então, como é possível observar no gráfico, esse valor calculado anteriormente, o valor calculado era 86,72, para o ômega t de 6,78 radianos, tá? Lembrando que ômega vezes tzinho dá um ângulo, tá? Dá um ângulo. Então, é radianos. Legal. Então, o gráfico ele é o mesmo, não mudou. O que eu quero observar é o seguinte. Puxa, 6,78 está onde? Bem, vamos lá. Π é 3,14, certo? 2π é 2 vezes 3,14, que é 6,28, né? Se eu pegar aqui 3π, é 9,8 alguma coisa, né? Esse é algo, 9, alguma coisinha, alguns quebrados. Então, nós temos aqui 6,78 entre 6,28 e 9 e alguns quebrados por aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco esse parâmetro de referência aqui, ó, tá? 6,78 está um pouco depois de 6,28. Se eu rebater aqui no gráfico, eu chego em 86,72, que está na vertical, ó, se eu vier aqui para a vertical, está entre 50 e 100. Portanto, o valor calculado para o modelo do sinal senoidal está batendo com o gráfico da rede elétrica monofásica de 127 volts eficazes. Beleza, turma? Então, eu queria passar para vocês hoje esse conhecimento. Com a função senoidal, podemos determinar pontos específicos da rede. Às vezes, a gente precisa disso quando vamos trabalhar com eletrônica de potência, por exemplo, né? Eu quero disparar o meu componente controlador de potência com a tensão de 86 volts. Tá. Em termos de ângulo, qual que é o ângulo para esse disparo? 6,78. Como que eu tenho certeza disso? Com o modelo da função senoidal. Tá? É assim que a gente consegue ter esse controle mais preciso. Bom, turma, pela aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembro sempre que fico disponível no Microsoft Teams para maiores dúvidas. E haverá tarefa a ser realizada. Qualquer pergunta, mandem imagem, print de um frame do vídeo que vocês acharem pertinente para que possamos conversar e para que todos consigam compreender tudo o que foi exposto na aula de hoje. Certo? Grato a todos, bons estudos e até a próxima.